Amém, amém. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra. Sábado nós tivemos uma palavra maravilhosa que o nosso amado irmão Ezra Amar, ministrou. A palavra da reconciliação. Já é a 11ª palavra da reconciliação, que tem sido maravilhoso para nós, tem sido algo que tem nos feito entender o mistério da vontade de Deus por meio da reconciliação. O irmão falou que a reconciliação é um processo, né? Não é algo instantâneo. Tanto a reconciliação com Deus, tanto a reconciliação com os homens, é um processo. E eu vim aqui nesse vídeo fazer um breve compartilhar, falar um pouco do meu compartilhar, os pontos que me tocaram nessa palavra. Eu lembro que antes dessa pandemia, nós compartilhávamos todos juntos ao final da reunião. Nós fazíamos os grupos de compartilhar. E era maravilhoso, né? Juntar com os irmãos e compartilhar. E os irmãos trazerem a sua porção e agregando ao que eu tinha já tocado, e tocar por meio da palavra dos irmãos enquanto eles compartilham. Isso para mim, assim, uma das experiências maravilhosas que eu tive na vida da igreja desde quando eu entrei. E hoje nós estamos sem esse compartilhar pessoal, mas nós temos os irmãos compartilhando via Zoom, via WhatsApp. E eu quero deixar para compartilhar via vídeo, se o irmão porventura vê no YouTube ou no grupo da igreja ou em algum outro meio de mídia social. Esse vídeo nada mais é que um compartilhar dos pontos que me tocaram nessa palavra da reconciliação, amém? Essa palavra da reconciliação é baseada no Salmo 23. Quase todos nós conhecemos o Salmo 23, né? E nós geralmente nós tocamos ali nos primeiros 3 versículos e acabamos nos esquecendo de todo o Salmo, né? De que ele é composto por não somente 2 ou 3 versículos, mas de muitos versículos que pode nos abençoar, dado ao fato de que essa é a palavra da reconciliação, essa é a palavra do Evangelho, né? Então o Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o irmão tocou nesse ponto, né? Dizendo que a grande maioria dos cristãos, como nós vimos, desfruta muito desse salmo. Mas desfruta do Senhor como pastor, que não deixa nada faltar. Desfruta como aquele que faz repousar, aquele que leva em pastos de descanso, pastos verdejantes, nas águas de descanso e guia pelas veredas da justiça, né? Tudo isso é muito bom, é maravilhoso. E para um viver cristão, assim, se não fosse as águas de descansos, os pastos verdejantes e as veredas da justiça, nós não saberíamos como iniciar um viver cristão e caminhar dentro dessa realidade, né? Então, mas o irmão falou que há necessidade de que nós avancemos, né? Como nós estamos abrindo agora o livro de Hebreus, deixemos-nos conduzir por que é perfeito. A gente não pode mais ficar nas doutrinas elementares dos ensinamentos de Cristo, ou seja, nos ensinamentos primários de Cristo, né, a respeito da fé, do batismo, da imposição de mão, do crer no Senhor Jesus. Então, assim, nós precisamos avançar como filhos maduros, como filhos ruiós. Então, assim, ele falou um pouco nessa mensagem, na mensagem, Palavra da Reconciliação, parte 11,
ele falou do versículo 4, falou do vale da sombra da morte. E eu vou ler os pontos que eu toquei, que me tocaram, né? E me fez vir aqui compartilhar com os irmãos, amém? A primeira coisa é que todo ministro da nova aliança, ele passa pelo vale da sombra da morte. Irmãos, todos nós que fomos habilitados para ser ministros dessa nova aliança, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Então, o vale da sombra da morte, ele representa para nós as tribulações, dado ao fato de que em 2 Coríntios 3, o Senhor falou que, 2 Coríntios 3, do 4 ao 6 diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Cristo, nosso pastor, é por intermédio dele que temos tal confiança em Deus. Não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros. Com todos nós que cremos no Senhor, já tivemos a experiência de ter o nosso Senhor como nosso supremo pastor, como aquele que nos leva aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Vamos, a vida cristã, sim, é uma vida de desfrute, uma vida de pastos verdejantes, de águas de descansos, mas também é de vale da sombra da morte. O sofrimento, eles servem nesse vale para forjar os líderes que conduzem o povo de Deus. Então, todo sofrimento, toda dificuldade, toda tribulação, ela visa nos aperfeiçoar para nos tornar líderes, quiçá gerar o filho varão, a parte forte dessa mulher que é a igreja, para reger todas as nações com cedro de ferro. O irmão Pedro tem falado conosco que reger essas nações nada mais é que apacentar, cuidar com muito zelo, assim como o pastor do Salmo 23 faz com as ovelhas, né? Então, esse vale, que é composto de diversas dificuldades e tribulações, nada mais é para nos aperfeiçoar como irmãos responsáveis, nos aperfeiçoar como líderes de GFCM, nos aperfeiçoar como irmãos que é responsável por um serviço de criança, um serviço de recepção, um serviço de limpeza. Irmãos, todo o sofrimento, ele visa forjar o caráter do homem de Deus. Tem até um livro com esse nome. Então, o caráter do homem de Deus, ele é forjado por meio do vale. A gente pode pegar referência de vários irmãos do passado. Por exemplo, Josué, como foi forjado para ser líder após Moisés. José, quando também foi forjado para ser praticamente o rei do Egito e para suprimento de toda a terra, né? Ele mesmo falou com os irmãos dele, quando eles vieram pedir perdão, porque jogou ele no poço, vendeu ele como escravo, falou, não precisa me pedir perdão. Tudo isso aconteceu para a preservação da vida. Ou seja, ele entendeu que o Senhor estava aperfeiçoando ele, para que um dia todo o povo, não só do Egito, mas de toda a terra, naquele momento habitada por causa da fome, seria salva por meio do seu reinado, né? E é assim conosco hoje, nós estamos sendo aperfeiçoados para que quando o Senhor nos levanta como irmãos responsáveis, como cooperadores, como ministros dessa palavra, nós possamos salvar os irmãos por meio dessa vida, por meio desse cuidado, e até mesmo no reino que há de vir, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós seremos co-herdeiros com Ele. Então, assim, nós teremos amadurecido como José, como Moisés, que passou por tribulações logo na sua infância, quando nasceu, aos 3 meses de idade, foi lançado ao rio. A filha de Faraó salvou, pegou, resgatou ele, levou para criar no castelo. Ele cresceu e provavelmente enfrentando muitas dificuldades. Depois ele fugiu para o deserto de Midian e lá ele enfrentou mais dificuldade ainda. Então se passou quase 80 anos para o Senhor aperfeiçoar esse líder, para que depois de 80 anos o Senhor aparecesse para ele, chamasse ele e falasse, desse o encargo, o ministério para ele de conduzir um povo. Lembrando, como tem sido falado para nós no Alimento Diário, o ministério, que é o serviço para a edificação do corpo de Cristo, ele só tem sentido se for para conduzir um povo.
Muitos homens do passado tinham plena comunhão com Deus, quizá Enoque, Elias, Eliseu, Davi. Tinha muitos homens, Davi não, mas antes dele, que tinham uma comunhão plena com o Senhor, mas não tinham um ministério, né? Um serviço de conduzir um povo de um ponto de partida a um ponto de chegada. Então, o ministério ele só tem sentido se tiver um encargo, um serviço que é levar um povo de um lugar para outro lugar. No caso de Moisés, o primeiro ministro aperfeiçoado por Deus, ele estava levando o povo de Israel da terra do Egito, passando pelo deserto até Canaã. No caso da igreja, nós estamos, como ministro de Deus, levando o povo de Deus, tirando o povo de Deus do reino das trevas e levando para o reino do Filho do seu amor. Então, que é a igreja, né? E por meio da igreja a gente enfrenta esse vale, esse deserto, somos aperfeiçoados e aí entramos no império das trevas e resgatamos os irmãos. Então, o ministério só tem sentido se houver um povo para ser conduzido de um ponto de partida a um ponto de chegada. Então, também Cristo, logo depois de Moisés, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, como diz em Hebreus, né? A gente pode ler Hebreus, Senhor Jesus. Nos lembre-se de invocar o nome do Senhor, é muito importante para nos transferir de esfera e nos fazer entender as coisas espirituais, amém? Senhor Jesus, Hebreus capítulo... Senhor Jesus, capítulo 2, ele diz, capítulo 2 diz o seguinte, Senhor Jesus, todavia, versículo 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no versículo, amém, no versículo 14, visto que o Filho tem participação na carne e sangue, deste também igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós vemos aqui que na verdade o Senhor também passou por dificuldade, passou por esse vale, e até mesmo no Getsênime ele orou ao Senhor, pediu ao Senhor para que passasse dele esse cálice, mas todavia não fizesse conforme a vontade dele, mas segundo a vontade do Pai. E ele suou sangue, né? Então ele estava angustiado, ele falou, se eu não me engano, a minha alma está angustiada até a morte. E os irmãos têm mostrado para nós, e até quem conhece um pouco de psicologia, sabe que a angústia é o terceiro grau de depressão. Então o Senhor passou essa dificuldade. Então ele foi forjado como ministro, como esse sacerdote, como um dos ministros da nova aliança, para conduzir esse povo, que é a sua igreja, ao reino de Deus. Amém? Então passar pelo vale, como perder um amigo, um parente, uma dificuldade, ou uma dificuldade financeira, dado ao fato que nós estamos enfrentando essa pandemia, muitos irmãos têm perdido seus familiares, têm enfrentado dificuldades com essa doença. Irmãos, lembra que não é para a morte, mas é para a vida, é para a preservação da vida. Irmãos, a gente precisa focar no Senhor, focar em olhar para Cristo e o porquê dele nos fazer passar por essas coisas. Nós precisamos olhar para o nosso pastor. No Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor falou nos evangelhos, eis que sou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmão, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos. Isso nos leva a nos relacionar com o nosso pastor. Leva nós entrarmos para uma comunhão de maneira mais íntima e profunda com esse pastor, saindo da superficialidade, né?
Nós tem muitos dos cristãos, muitos dos irmãos que são muito amados, que têm um coração voltado para o Senhor, mas ainda estão à margem do Evangelho. Então, nós não somos um povo que fica margeando, nós somos um povo do meio. Nós temos que estar, de fato, de cabeça nesse negócio, que é o negócio do Pai, cuidar das pessoas. Nossa, eu fiquei maravilhado com a mensagem do Pedro também, no domingo pela manhã, que ele falou que nós somos guardados enquanto cuidamos dos irmãos. E nós ficamos alertas e vigilantes quando nós estamos aperfeiçoando os irmãos e cuidando. Ou seja, ele falou, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será levado. Qual é o que será tomado? Um será deixado e o outro será tomado. Qual é o que será tomado? Aquele que estiver vigilante. Então vigiei, andeis sóbrio e vigilante, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mas se nós, irmãos, como membros desse corpo, como servos fiéis e prudentes, como ministros dessa nova aliança, estiver reconciliados com Deus, reconciliados com os irmãos, e ainda fazendo o que o Senhor nos incumbiu de fazer, certamente nós não seremos deixados para a grande tribulação. Olha que maravilha! Se o Senhor nos encontrar fazendo assim, é porque nós estamos vigilantes, nós estamos sóbrios, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Então, apacentar os irmãos é que nos guarda, Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente precisa sair da superficialidade, avançar para o que é perfeito, deixar nos conduzir para o que é perfeito. Irmãos, tem aberto o livro de Hebreus para nós. Em Hebreus capítulo 6, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso, pondo de parte, versículo 6, capítulo 1, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, irmão, deixemo-nos. Nós precisamos ser conduzidos para o que é perfeito. O livro de Hebreus, o livro de Romanos, capítulo 8, diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Tem até um louvor que diz, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos teus. Não, nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos nos deixar levar, ser guiados. Amém? Não lançar de novo a base do arrependimento, irmãos. Nós não temos que de novo nos arrepender diante de Deus. Não, nós já nos arrependemos. A palavra já nos alcançou. Nós já fomos batizados. Já comemos a palavra. Já somos introduzidos na vida da igreja. Agora, vamos caminhar para o que é perfeito. Nos deixar conduzir para o que é perfeito. Comendo um alimento sólido. Essa palavra que os irmãos têm falado a nós. Irmãos, nós precisamos entender que nós já fomos reconciliados com o Senhor. Já estamos dentro desse processo. E que o Senhor vai completar a boa obra que começou em nós. Então, somente cabe a nós sair da superficialidade. Então, nós precisamos sair da rotina, da liturgia de pegar o alimento diário de manhã, pegar um devocional e ler o devocional de maneira religiosa, sem tocar na pessoa do Senhor. Fundamentos da Fé Cristã, este livro que nós estamos estudando, é um curso que a editora, junto com o Instituto Vida para Todos, elaborou para nos fundamentar na palavra. Na lição número 6 diz que nós precisamos ir na Bíblia para tocar na pessoa do Senhor, para encontrar com o Senhor, não simplesmente para acumular conhecimento na mente. Então, tocar no Senhor é como aquela mulher do fluxo de sangue, que todos empurravam e espremiam o Senhor, mas o Senhor falou, olha, alguém me tocou. E os discípulos falaram com ele, olha, mas como, Senhor? Como é que se diz? Alguém me tocou, se todos te empurram e te apertam? Ele falou, não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Nós precisamos ir na Bíblia e nos livros espirituais, ouvir as mensagens que os irmãos têm dispensado a nós, para extrair vida, para tocar no Senhor a ponto de sair poder do Senhor. Esse poder, uma vez agregado a nós, irmãos, a nosso espírito, saturando a nossa alma, nunca mais ele deixa de ser um poder em nós. Esse é o poder da vida que está em nós. Então nós precisamos cada dia mais tocar no Senhor. Sair da maneira litúrgica de ler a palavra, de orar, de compartilhar. Agora o Senhor nos deu as mídias sociais. O Senhor está nos mostrando que a internet é uma
parte de uma ferramenta que o Senhor está nos dando para a gente desfrutar. Eu aqui agora na minha casa posso gravar esse vídeo, posso compartilhar com a igreja, compartilhar com os irmãos, e até mesmo os irmãos que não reúnem na vida da igreja podem ser alcançados por essa palavra. Ou seja, esse vídeo, essa palavra que está sendo falada, esse compartilhar, não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. As pessoas daqui a 10 anos podem ver esse vídeo. As pessoas daqui a 2 minutos podem ver esse vídeo. Podem estar vendo ele ao vivo. Mas o maravilhoso dessa ferramenta que é a internet, que são as mídias sociais, é que o Senhor, irmão, Ele faz com que todas as coisas cooperem. Então, a gente precisa sair da maneira religiosa de viver a vida da igreja, a maneira religiosa de olhar as coisas. Bom, nós precisamos sair dessa maneira engessada e caduca e entrar em novidade de vida. Viver e andar no Espírito, de acordo com esse Espírito vivificante, ou Espírito que dá vida de 2 Coríntios 3, é experimentar a vida todos os dias, é experimentar o Senhor todos os dias, é ver que o Senhor não está preso a costumes, a rudimentos, né? Então a gente precisa lançar fora toda a base de arrependimento, de obra morta, de tudo que nos faz tropeçar, o pecado que tem nas mentes nos assedia, nos diz, não, você tem que se arrepender. Não, irmão, esquece. Ora ao Senhor e fala, Senhor, eu já estou fundamentado na Tua palavra. Senhor Jesus, se o Teu sangue me limpou, a Tua palavra faz em mim a lavagem da regeneração. Por isso, Senhor, purifica a minha mente. Eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui para fazer a vontade do Deus eterno. E aí, nós caminhamos para frente, comendo desse alimento sólido que está sendo dispensado a nós. Nós precisamos, outro ponto que o irmão Edgar compartilhou nessa mensagem, nós não podemos, irmãos, ser intocáveis. O que quer dizer ser intocáveis? Mas o Senhor está dentro de nós. E tem um versículo maravilhoso de 2 Coríntios, se eu não me engano, de 2 Coríntios 12. Senhor Jesus, deixa eu procurar. 2 Coríntios, Senhor Jesus. Na verdade é 2 Coríntios 3, versículo 17 e 18 diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E os irmãos, muitas das vezes, de maneira religiosa, dizem, então, se o Espírito do Senhor está em mim, eu tenho liberdade. É claro, irmão, que nós somos chamados para a liberdade. A gente só não pode usar da liberdade para dar ocasião à carne. Mas, nesse sentido, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, é que o Espírito do Senhor dentro de nós tem liberdade para acessar cada parte do nosso ser e nos livrar de toda lepra, de toda rebelião, de toda a insubmissão, de toda a falta de amor, de toda a falta de arrependimento. Como diz o livro de Romanos, capítulo 5, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, irmão, nós não podemos ser aqueles irmãos intocáveis, que o Senhor vai tocar em uma área da nossa vida, a gente não. O Senhor vai tocar em uma outra área da nossa vida, a gente, não, Senhor, aqui não, o Senhor só pode ir até aqui, com a minha esposa o Senhor só pode ir até aqui, com o meu filho você só pode ir até aqui, um tratamento com o meu trabalho, com as minhas finanças só pode ir até aqui. Então, irmão, não sejamos intocáveis, antes sejamos aqueles que tocam no poder de Deus e que também é tocado por Ele. Então, nós precisamos entender essa questão de deixar com que a palavra do Senhor ela nos toque. Então, por isso que eu vim compartilhar essa palavra com os irmãos hoje. Mas essa palavra, ela entrou em mim e ela cada dia mais precisa estar enraizada no meu espírito, alcançando a minha alma, para que eu seja saturado, para que eu seja desarraigado desse mundo perverso. Então, nós precisamos tocar nesse poder. Por isso que, quando eu vim compartilhar, a primeira parte que eu falei do vídeo aí foi os pontos que me tocaram. Nós temos o hábito na vida de igreja de falar o que nós ganhamos, né? Não, isso aqui eu ganhei. Na verdade, foi esses pontos que me tocaram e me tiraram da inércia, que me fizeram despertar para a vida e não ficar como quem está dormindo, amém? Tem uma passagem em Gênesis 32, do 22 ao 25, que fala sobre Jacó.
levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o rio, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este homem que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Mas esse homem, nós sabemos que ele tipifica o próprio Senhor, ou o próprio Deus, ou o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, né? Então, irmãos, até quando nós vamos lutar com o Senhor? Será que o Senhor, ele vai ter que tocar na parte que nos sustenta? Irmãos, deixemos-nos ser tocados pelo Senhor. Não vamos ficar lutando com o Senhor. O Senhor falou com Paulo também, em Atos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele começou a falar e falou: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Não, irmão, não vamos ficar debatendo com o Senhor, brigando com o Senhor, o Senhor querendo alcançar espaço no nosso ser, a gente relutando. Não, vamos deixar ser tocados pelo Senhor, ainda que doa. Então, irmão, nós não podemos ser intocáveis. Esse foi um dos pontos que eu ganhei. Outro ponto também é que todo sofrimento de passar pelo vale nos faz resilientes, nos faz perseverantes, nos faz criar raízes no Evangelho. Olha que maravilhoso. Irmãos, eu fico impressionado com essa realidade. Enquanto que no mundo diz que se nós estivermos bem, acordarmos bem de manhã, respirar um dia novo, tudo vai fluir maravilhosamente bem. Mas se você levantar com o pé esquerdo da cama, acabou o seu dia, nada vai funcionar, tudo vai ser ruim. Deus vai na contramão dessas coisas. Todo sofrimento, ele visa nos aperfeiçoar. O vale da sombra da morte, ele visa nos tornar resilientes. Irmãos, na minha vida cristã, na minha jornada cristã, ainda sou um bebê, eu percebo quanto o Senhor tem me tornado forte. Percebo que quanto mais eu passo pelo vale, mais forte, fundamentado nessa palavra o Senhor me torna. Como alguém que está enraizado, arraigado nessa palavra. Eu fico maravilhado, irmãos. Dentro de mim eu explodo de alegria, porque não tenho palavras para descrever o quanto o Senhor tem me tornado forte nesses últimos anos. O quanto o Senhor tem me tornado outra pessoa. Como eu falei, o caráter do homem de Deus formado por meio do sofrimento, das tribulações, por meio do vale, irmãos, esse homem se torna inabalável. Eu lembro que quando eu comecei a viver a vida da igreja, crendo no Senhor Jesus, eu orava ao Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e forma dentro de mim um espírito inabalável. Eu perguntava: Senhor, o que é ter um espírito inabalável? Senhor, por que eu estou orando assim? Será que é só porque os irmãos também oram? Porque eu vi que é bonito orar assim? Por anos eu falei para o Senhor: o que é ter um espírito inabalável? Irmãos, ter um espírito inabalável não quer dizer que você não caia, não quer dizer que você não tropece, não quer dizer que você vai ser sempre vencedor, acordar com o pé direito da cama e aí vai ser... Não, irmão. Quer dizer que mesmo nas dificuldades você permanece firme. Mesmo quando cai, você tem a plena certeza de que a mão do Senhor vai te levantar e vai te fazer caminhar. Ainda que você fica prostrado por algum tempo, por causa da nossa incapacidade, por causa da sua incapacidade, o Senhor... Nós sabemos que o Senhor, por meio da sua palavra, por meio de um irmão, por meio da vida da igreja, por meio do louvor, por meio do seu filho, da sua esposa, ele vem, te levanta e faz caminhar de novo com um espírito inabalável. Em uma conferência que eu fui na Estância Árvore da Vida, nosso amado irmão Pedro disse o seguinte: nós, na vida da igreja, o Senhor está tornando os filhos dele um bloco impenetrável, um bloco sólido. E eu lembro que ele orou falando: Senhor, nos torna um bloco sólido. Irmãos, e nós temos nos tornado esse bloco sólido hoje. A igreja tem se tornado esse bloco sólido, essa parte forte da igreja, que é Sião. Irmão, não se tenha por vencido. O vale é para nós nos regozijarmos. Como nós temos visto nesse alimento diário, a minha graça te basta. Porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza.
de modo que mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Essa palavra repousar me cobre, irmãos, na fraqueza, de modo que quando somos fracos, aí é que sou forte. Amém? Então, esse é um dos pontos também que eu ganhei e queria compartilhar com os irmãos. Então, o vale, ele nos dá esperança. Em Jó, capítulo 14, versículo 7, diz: há esperança para a árvore. Senhor Jesus, nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Irmãos, nós como lavoura de Deus somos como uma árvore. Somos como um pé de oliveira que o Senhor plantou. Nós da igreja, mais ainda, sendo oliveira brava, sendo enxertado na boa oliveira e sendo sustentado por essas raízes santas e por esses caules. Então, assim, o livro de Jó vai mostrar para nós, Jó 14, versículo 7, diz que porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Quantas vezes, irmão, quantas vezes eu me peguei destruído. Minha esposa que vive comigo, os meus filhos, sabem muito bem. Alguns irmãos que têm um pouco mais de intimidade reconhecem o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou pequeno diante das dificuldades. E graças a Deus, irmãos, é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Eu de mim mesmo não sou capaz nem sequer de pensar alguma coisa, mas o Esdra tem falado, apesar dos ministros da Nova Aliança não ser capazes nem mesmo de pensar alguma coisa, eles não são estáticos. Estou aqui agora, irmão. Eu não sou nem capaz de pensar alguma coisa como se partisse de mim, mas ainda assim, pelo Espírito Eterno, nós, os ministros da Nova Aliança, não somos estáticos, como quem fica esperando cair do céu, como quem fica esperando alguém vir socorrer, como quem fica esperando alguma coisa acontecer. Não, irmão, nós caminhamos de acordo com o que vemos, e a palavra que nos dá visão, o que nós vemos de maneira espiritual, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Irmãos, o Senhor já nos mostrou um reino eterno. Então, irmãos, ainda há esperança para a árvore, mesmo cortada ainda se renovará. Tem um louvor na vida da igreja maravilhoso que diz: ainda há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra sua raiz. Irmãos, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas. Nós sabemos que o Espírito de Deus é um rio que flui. Essas águas de descanso que o Senhor nos leva. Irmãos, ainda há esperança. Se você envelheceu na vida da igreja, se você está velho no seu viver cristão, irmão, você ainda tem raízes, e ao cheiro das águas, o Senhor vai te fazer renovar. O Senhor vai te fazer brotar. Não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz. Mesmo que no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Irmãos, essa palavra é a água, é a chuva serôdia sendo despejada sobre nós, para que nós saiamos da velhice, saiamos da moridão, saiamos da caducidade da letra, da maneira litúrgica de viver a vida da igreja. Então vamos, porque ainda há esperança. Ainda que as dificuldades elas te cortem, te derrubem, te faz envelhecer, há esperança, a esperança de uma vida indissolúvel em Cristo Jesus, que nos faz brotar e crescer. Irmãos, não tem como parar essa obra. Irmãos, essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito, e o Espírito, como um rio que flui, ele acha caminho. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor é um Deus de ordem, é um Deus que planejou cada coisa. Nós não caímos de paraquedas no viver cristão. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, irmãos, não pense que você foi escolhido ao acaso. O Senhor falou nos evangelhos:
Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Escolheu para quê, irmão? Para que vá e dê frutos, e frutos que permaneçam, frutos eternos, irmãos. O irmão falou uma vez, numa conferência, dizendo o seguinte: ora, todo mundo diz que nós não levaremos nada desse mundo. De fato, irmão, nós não levaremos nada desse mundo, mas uma coisa que nós iremos levar: todas as experiências com o Senhor, todas as experiências acumuladas no Espírito, que vai nos fazer crescer e nos tornar filhos ruiós, filhos maduros, que vai herdar o reino. Essa nós iremos levar. Essas experiências de passar pelo vale, de ser aperfeiçoado. Não importa quantas vezes o inimigo te corte, ainda assim o Senhor vai te fazer brotar. Então nós vamos levar essa experiência do renovo conosco para a eternidade. E isso vai nos fazer caminhar como reis. Amém? Eu encerro por aqui o meu compartilhar. Eu poderia compartilhar muito mais coisas, muito mais itens, mas o Senhor me constrange a encerrar e deixar que os irmãos compartilhem. Os irmãos podem compartilhar aqui nos comentários, pode compartilhar no grupo da igreja, onde foi postado esse vídeo. Os irmãos podem, de fato, desfrutar dessa palavra. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 folhas ainda que eu anotei. Irmão, essa palavra, ela é maravilhosa. Nós temos o privilégio de desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Porque as riquezas de Cristo, irmãos, elas são insondáveis. Então, Salmo 23, versículo 4. Passando pelo vale da sombra da morte. Irmãos, o Senhor aperfeiçoa a todos aqueles que Ele ama e açoita a todo filho que recebe. Amém? Então, que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, crendo que há esperança, crendo que, de fato, existe um pastor que cuida de nós. Esse mesmo pastor que nos levou a pastos verdejantes, nos levou a águas de descanso, nos fez entrar pelas veredas da justiça. Irmãos, e a experiência do vale serve para que nós nos apeguemos a esse Senhor, a esse pastor, e sejamos aqueles que tenham intimidade com o Senhor. Porque a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Amém? Vou encerrar por aqui. E Jesus é o nosso Senhor. Pai, o Filho,